Quando Pedro beijou João na saída da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, ninguém esperava que o presidente da turma sempre frio fosse o centro do escândalo. Em segundos, os rumores espalharam-se como fogo pela sala de aula lotada, mudando para sempre as vidas de todos os envolvidos. O sol da tarde de outubro entrava pelas janelas altas do edifício histórico, iluminando os rostos surpresos dos colegas que, até aquele momento, viam João apenas como o aluno perfeito, distante, quase intocável. Ele, com os seus 22 anos, cabelo escuro bem penteado e olhar que parecia gelo, sempre respondia às perguntas com precisão cirúrgica, nunca sorrindo mais do que o necessário. Agora, ali estava Pedro, o rapaz de olhos castanhos quentes e sorriso fácil que ninguém conhecia, segurando a mão de João como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. A sala explodiu em murmúrios. Ana, a vice-presidente, deixou cair o caderno. João. Com o rapaz. A voz dela tremeu, misturando espanto e algo que parecia mágoa. Miguel, o amigo mais próximo de João desde o primeiro ano, ficou paralisado na cadeira, o rosto pálido. João sentiu o coração bater tão forte que parecia querer sair do peito. Ele tinha planeado tudo para manter o segredo, encontros só à noite em bairros afastados como o Príncipe Real, mensagens apagadas, desculpas perfeitas para não ir a festas. Mas Pedro, cansado de esperar, tinha aparecido ali, depois de uma discussão por telefone que João achava que ninguém ouviria. Eu não aguento mais esconder, dissera Pedro naquela manhã. E agora o beijo, rápido mas inegável, tinha destruído anos de disfarce. João puxou a mão, mas Pedro não soltou. Desculpa, mas já chega de fingir, sussurrou ele, a voz firme apesar do tremor. Os professores ainda não tinham chegado, era o intervalo entre aulas. O tempo pareceu parar. João olhou para os rostos conhecidos, a rapariga que sempre o admirava pelos notes impecáveis, o rapaz que lhe pedia ajuda em literatura, todos agora o viam com olhos novos, cheios de perguntas que ele não queria responder. O ar cheirava a café e livros antigos, mas para João era como se respirasse fumo. Ele sempre soubera que em Portugal, mesmo no século XXI, mesmo em Lisboa aberta e colorida, o peso dos olhares podia ser pesado como pedra. A família dele, vinda de uma pequena vila no Alentejo, ainda vivia segundo regras antigas. O pai, engenheiro reformado, falava de homens a sério com orgulho. A mãe rezava todas as noites na igreja de São Domingos. João tinha crescido ouvindo que ser diferente era fraqueza. Por isso escolhera ser frio. Ser presidente da turma dava-lhe controlo, distância. Ninguém se aproximava demasiado. Até Pedro aparecer, 2 anos antes, numa exposição de arte no MAD. Pedro, estudante de belas artes, pintava quadros cheios de luz e cor. Tinham-se encontrado por acaso junto a um quadro de Almada Negreiros. Uma conversa sobre cores transformara-se em café, depois em passeios secretos ao longo do Tejo. João descobrira que amar um homem não era fraqueza, era a coisa mais forte que já sentira. Mas o medo de perder tudo, a bolsa de estudo, o respeito da turma, o amor da família, faziam manter as portas fechadas. Agora as portas estavam escancaradas. Ana aproximou-se devagar. João, explica. Isto é verdade. A voz dela era baixa, mas todos ouviam. Miguel levantou-se, o rosto vermelho. Tu escondeste isto de mim. De nós todos. João sentiu a garganta seca. Não tinha palavras preparadas. Pedro apertou-lhe a mão com mais força. Sim, é verdade. Eu sou o namorado dele. Há 2 anos. O silêncio que se seguiu foi pior que gritos. Alguns riram nervosamente, outros desviaram o olhar, como se tivessem visto algo proibido. João sentiu o peito apertar. Era o momento que ele mais temera desde que percebera, aos 16 anos, que gostava de rapazes. O momento em que o disfarce caía e ele tinha de escolher, fugir ou ficar. O professor de literatura entrou nesse instante, mas parou à porta, sentindo a tensão. O que se passa aqui? Ninguém respondeu logo. João olhou para Pedro, depois para a turma. Pela primeira vez em anos, o gelo nos seus olhos derreteu um pouco. É verdade, disse ele, a voz rouca mas clara. Pedro é meu namorado. E eu cansei de mentir. As palavras saíram como um peso que caía ao chão. A sala inteira prendeu a respiração. O escândalo acabara de começar, mas para João era também o começo de algo novo,
a possibilidade de respirar livre. A aula prosseguiu como se nada tivesse acontecido, mas ninguém ouvia o professor falar sobre Fernando Pessoa. Os olhares continuavam a voltar para João e Pedro, que se sentaram juntos no fundo da sala pela primeira vez. Pedro segurava a mão de João por baixo da mesa, um gesto pequeno mas revolucionário. João sentia o coração ainda acelerado, mas também uma estranha leveza. Durante 2 anos ele construíra muros tão altos que até ele próprio se perdera atrás deles. Encontros escondidos em parques escuros do campo de Ourique, mensagens apagadas antes de dormir, fins de semana inventados para visitar amigos. Tudo para proteger a imagem do aluno exemplar que o pai tanto elogiava. No fim da aula, Miguel aproximou-se, ainda abalado. Podemos falar? A sério? João acenou, mas primeiro foi com Pedro até ao pátio exterior. O campus da Universidade de Lisboa, com os seus edifícios de azulejos e árvores antigas, parecia diferente agora. O sol brilhava forte, sem nuvens, como se o dia quisesse iluminar tudo. Tu não precisavas de fazer isto hoje, disse João, a voz baixa. Pedro sorriu, aquele sorriso que sempre desarmava João. Precisava sim. Eu vi-te a sofrer sozinho. Não aguentava mais ver-te fingir que não existimos. Eles sentaram-se num banco perto da estátua de Camões. Pedro contou como se sentir invisível, esperar horas em cafés enquanto João estava em reuniões da turma, nunca poder postar uma foto juntos, nunca poder dizer, este é o meu namorado. João ouviu e, pela primeira vez, admitiu em voz alta o que carregava. Eu tinha medo. Medo de perder a bolsa, medo de o meu pai me virar as costas. Em casa, em Évora, ainda se fala de coisas que não se fazem. Eu cresci a ouvir que ser gay era escolha, fraqueza. Mas contigo eu sinto que sou eu próprio. Pedro pegou-lhe no rosto. Então agora somos nós dois contra o mundo. Juntos. O beijo que se seguiu foi calmo, sem pressa, à vista de quem quisesse ver. Alguns alunos passaram e olharam, mas ninguém parou. Lisboa, com a sua mistura de tradição e modernidade, parecia aceitar um pouco mais a cada dia. À noite, no pequeno apartamento que João partilhava com 2 colegas perto do Barro Alto, o telefone não parava. Mensagens da turma, algumas de apoio, outras de surpresa, umas poucas de silêncio frio. Ana mandou, eu respeito-te, mas preciso de tempo para processar. Miguel escreveu apenas, amanhã falamos cara a cara. João deitou-se na cama, olhando o teto rachado. Pedro estava lá, abraçado a ele. Amanhã é outro dia, sussurrou Pedro. Mas João sabia que o amanhã trazia a conversa com a família. A mãe tinha ligado 2 vezes. Ele não atendera. O peso voltava, mas agora era diferente, já não estava sozinho. No dia seguinte, a turma reuniu-se no café da faculdade. Era tradição depois das aulas de segunda. João chegou com Pedro de mão dada. O silêncio inicial foi desconfortável, mas Ana quebrou, conta-nos como começou. Sem pressa. João respirou fundo e contou. Contou do primeiro encontro na exposição, das noites a falar até de madrugada sobre sonhos e medos, dos momentos em que quase desistira por causa do medo. A turma ouvia. Alguns acenavam, outros faziam perguntas suaves. Miguel, ainda magoado, acabou por dizer, eu era teu amigo. Devias ter confiado. João respondeu, eu queria, mas o medo era maior que a confiança. A conversa durou horas. Pela primeira vez, João sentiu que a turma não era só colegas, podia ser família escolhida. Mas em casa, em Évora, a tempestade esperava. O pai mandou mensagem curta, vem este fim de semana. Precisamos de falar. João sabia o que isso significava. A viagem de comboio até à terra natal seria longa. Pedro quis ir junto, mas João recusou. Preciso de fazer isto sozinho primeiro. Na estação do Rossio, antes de partir, Pedro deu-lhe um abraço apertado. Volta inteiro. Eu estou aqui. O comboio saiu, levando João para o confronto que ele adiara toda a vida. A casa dos pais em Évora era a mesma de sempre, paredes brancas, azulejos antigos, cheiro a pão acabado de fazer. O pai esperava na sala, jornal na mão, rosto sério. A mãe servia café, os olhos vermelhos de quem chorara. Então é verdade o que dizem na internet,
começou o pai, sem rodeios. Alguém da turma tinha partilhado uma foto do beijo. Agora toda a vila comentava. João sentou-se, as mãos trêmulas. Sim, pai. É verdade. Eu amo o Pedro. As palavras saíram claras, mas o ar ficou pesado. O pai levantou-se, caminhando de um lado para o outro. Eu trabalhei a vida toda para te dares tudo. E tu escolhes isto. A mãe chorava baixinho. Filho, a igreja diz que não é certo. O que vão pensar os vizinhos? João sentiu o velho medo voltar, mas também uma força nova. Contou tudo, como se sentira sozinho durante anos, como Pedro lhe dera coragem para ser honesto. Falou da universidade, dos amigos que agora o apoiavam, da Lisboa que era mais aberta do que Évora. O pai ouvia, mas os olhos endureciam. Tu vais perder tudo. A bolsa, o respeito. João respondeu, prefiro perder o respeito dos outros do que perder-me a mim. A conversa durou a noite toda. A mãe acabou por abraçá-lo. Eu só quero que sejas feliz. O pai não disse nada, mas não o expulsou. Foi um começo. No dia seguinte, João voltou a Lisboa com o coração mais leve, embora soubesse que a estrada era longa. Em Lisboa, Pedro esperava na estação com um quadro pequeno, 2 homens de mão dada diante do Tejo. Para ti, disse ele. João sorriu pela primeira vez em dias. Na faculdade, as coisas mudavam devagar. Alguns colegas afastaram-se, mas a maioria aproximou-se. Miguel organizou um jantar de grupo. Para mostrar que estamos contigo. Ana confessou que tinha uma prima gay que nunca ousara falar. Aos poucos, a turma transformava-se em espaço de diálogo. João, que sempre fora frio, começou a sorrir mais, a partilhar ideias pessoais nas reuniões. Pedro frequentava as aulas às vezes, sentando-se ao lado dele. O amor deles, antes escondido, tornava-se visível e forte. Mas nem tudo era fácil. Um professor mais conservador comentou em voz baixa que certas coisas distraem do estudo. João enfrentou com calma, o meu amor não me distrai, torna-me melhor aluno. A turma aplaudiu. O professor calou-se. João percebia que cada pequeno confronto era uma vitória. Ele crescia, aprendia a defender-se sem agressão, a ser vulnerável sem medo. Pedro orgulhava-se. Tu estás a mudar o mundo à tua volta, dizia ele à noite, quando caminhavam junto ao rio. A crise veio quando o pai de João apareceu em Lisboa sem avisar. Encontrou-os os dois no apartamento. O silêncio foi ensurdecedor. Eu vim ver se era sério, disse o pai. Pedro ofereceu café, respeitoso. O pai olhou para o quadro que Pedro pintara, depois para os dois. Tu abandonaste os teus valores, murmurou. João respondeu, os meus valores agora incluem amor e honestidade. A conversa foi dura. O pai falou de tradição, de netos, de vergonha na família. João ouviu, mas não recuou. Eu sou teu filho. Isso não muda. Mas eu não vou viver uma mentira. A mãe ligou depois, chorando. O teu pai não dorme. Mas ele disse que vai pensar. Foi o primeiro sinal de esperança. João e Pedro passaram o fim de semana juntos em Sintra, passeando pelos jardins do Palácio Nacional. Ali, longe de olhares, conversaram sobre futuro, viagens, talvez morar juntos um dia, construir uma vida sem segredos. João sentia que o peso de anos se dissolvia. Na faculdade, um evento de diversidade foi organizado pela turma. João aceitou falar. No palco, com Pedro ao lado, contou a sua história. A sala encheu-se de aplausos. Miguel abraçou-o depois, tu inspiraste-me a ser mais aberto também. Ana confessou que aprendera com ele a aceitar diferenças. O choque inicial transformara-se em apoio. João percebeu que a revelação não destruíra nada, construíra pontes. Mas uma traição pequena veio de um colega antigo que publicou uma foto antiga no grupo, tentando ridicularizar. João enfrentou publicamente, o meu passado não me define. O meu presente sim. O colega pediu desculpa dias depois. Cada conflito ensinava João a escolher, reagir com raiva ou com verdade. Ele escolhia sempre a verdade. Pedro estava lá, apoio constante.
o amor deles, testado pelo fogo, saía mais forte. Meses depois, na festa de fim de ano da faculdade, João subiu ao palco como presidente. Desta vez não era frio. Sorriu para a turma inteira. Eu cheguei aqui escondido. Hoje estou aqui inteiro. Pedro estava na primeira fila, orgulhoso. A mãe e o pai tinham vindo de Évora. O pai ainda não dizia muito, mas apertou a mão de Pedro. Era o suficiente. João olhou para todos e sentiu a transformação completa. O rapaz frio que escondia o coração agora liderava com o coração aberto. A turma aplaudiu de pé. Ana chorava de emoção. Miguel levantou o copo, ao João e ao Pedro. A noite foi cheia de risos e conversas honestas. Lisboa brilhava lá fora, com as luzes do Tejo refletindo esperanças novas. João e Pedro caminharam para casa de mão dada, sem medo. O caminho ainda tinha curvas, a família, a sociedade, o futuro, mas eles caminhavam juntos. João aprendera que crescer não é esconder, é escolher mostrar-se. O amor deles, nascido em segredo, agora iluminava tudo. Você acredita que esconder a identidade gay por medo é uma proteção necessária ou uma traição a si mesmo? Verdadeiro ou falso?